Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O amor e a misericórdia de Deus são exercidos de forma incondicional para o bem-estar social e espiritual da humanidade. Nesta presente lição, nós vamos estudar sobre o amor, em primeiro lugar, falando da sua definição, natureza, tipos, características, suas dimensões e a prática do amor. Finalizando, então, o nosso estudo, a nossa aula, aprenderemos sobre a misericórdia divina e o perdão humano, falando da sua definição, características e a prática do perdão. Item número 1 da lição: o amor divino. Vamos fazer agora uma definição do que é o amor divino. O amor, além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido como um comportamento sacrificial para com uma outra pessoa ou consigo mesmo. Ou seja, é uma completa doação de um ser a outro, sob todos os aspectos, de forma incondicional, visando o bem-estar social e espiritual de todos. A maior demonstração de amor registrado na Bíblia é o que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A natureza do amor, como fruto do Espírito Santo, é o amor que pode ser manifestado por uma afeição, por um bem-querer, mas também esse amor, em sua natureza, como fruto do Espírito Santo, pode ser uma exortação, uma admoestação, uma correção, uma repreensão ou até mesmo uma forte disciplina, sempre visando o bem-estar social, psicológico, biológico e espiritual de uma pessoa, comunidade, povo, nação ou civilização. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 6, há uma característica dessa natureza do amor de Deus, não só no sentido de ser vamos dizer assim, de ter a característica do bem-querer, mas também a característica do corrigir. E normalmente nós temos uma percepção de que o amor parece ser só o bem-querer ou um sentimento, mas o amor também ele pode ser manifestado quando se disciplina, quando se corrige uma pessoa para o bem. A pessoa está no caminho do mal, é corrigido para o bem, caminho do bem. Isso também é amor. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Claro que o açoite aqui não está caracterizado por espancamento, mas por uma forte disciplina. Tá? Então, esta é a natureza do amor de Deus, né? Não só no sentido do bem-querer, do amar
incondicionalmente, mas também do corrigir, do exortar, de admoestar. Tudo isso é a manifestação da natureza do amor de Deus para conosco. Passando agora para o item 1.3, nós vamos falar dos tipos de amor. E o amor de Deus, ele é supremo. Contudo, existem outros tipos de amor que regem as relações sociais numa sociedade, as quais nós vamos mencionar agora pelo menos 4 delas. A primeira é o amor eros. E o que é o amor eros? É a atração física. É o amor cuja manifestação é consolidada na atração física, no instinto sexual, na afeição, no desejo de consolidar uma aliança entre o marido e a esposa. Geralmente, este amor, eros, ele é distorcido pelas relações sexuais ilícitas e os desejos carnais imorais, derivando daí as palavras erotismo, erótico, etc. Então, o amor eros, ele é um amor puro, um amor santo, que representa a consolidação do amor de um marido para com a sua esposa. E quando eles se relacionam sexualmente, estão ali consolidando este amor incondicional. Infelizmente, os valores de uma sociedade que não contempla os preceitos divinos desta visão de amor faz uma distorção completa do que é esse amor eros, com relações sexuais ilícitas, desejos da carne, fora do contexto do casamento. O amor também ele pode ser filial, é o amor fraternal, é aquele amor emocional, sentimental, decorrente de uma atitude de simpatia, de empatia e verdadeira amizade. É um tipo de amor fraternal que nos permite gostar daquilo que nos agrada. Ou seja, é o amor, vamos dizer, entre amigos. É o amor entre uma pessoa e o seu próximo, onde você se sente à vontade para estar, vamos dizer assim, com esta pessoa no âmbito social. Né? É o gostar do amigo, gostar da presença, gostar da sua forma de ser. Então, é um amor emocional, sentimental, decorrente de uma atitude de simpatizar, ou seja, de empatia. Vamos dizer assim, é a verdadeira amizade, o verdadeiro amigo. Nós temos também o amor storge, que é o amor existente entre pais e filhos, fruto da afeição parental, sendo este um tipo de amor mais sublime que existe entre os homens, ou entre as pessoas, melhor dizendo. Então, o amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com um filho, com uma filha, ou seja, o amor no âmbito familiar, é o amor chamado storge. E por último, nós temos o amor ágape, que é o amor superior. É de onde flui ou dá origem aos outros tipos de amor, que é o amor de Deus. É o amor que tem como origem o próprio Deus, incondicional, sem visar recompensas e que espera tão somente no bem-estar do próximo. É o amor, vamos dizer assim, integral, o amor de Deus. Falando destas características agora do amor, e aí nós vamos ter este conceito dentro da Bíblia, ou a partir da Bíblia, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 ao 7, muito conhecido este texto,
Aqui nós temos uma definição bíblica do que é o amor ágape, do que é o amor de Deus, num sentido objetivo, né? Porque normalmente o amor parece ser algo subjetivo e não é. Ele é objetivo através das suas características. Então diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7. Eu vou fazer uma leitura linear e aí depois a gente vai falar sobre cada característica dessa. Diz assim a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3. 1 ao 7, melhor dizendo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora vem as características do amor. O que é o amor no sentido objetivo? O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, aqui pelo menos nós podemos separar aqui 7 características. Basicamente, são 7 características que a gente pode separar com relação ao amor. O primeiro é dizer que o amor é paciente. Quem tem o amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio. Não murmura, possui mansidão, é prudente e sabe o momento certo de agir. O amor de Deus, que deve estar em nós através do Espírito Santo, é benigno. Quem tem o amor divino não é cheio de malícias, não tem má fé e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. O amor, ele não é invejoso. Quem tem o amor divino não cobiça os bens materiais do próximo. Não se entristece com o sucesso, êxito e bem-estar de seu semelhante. Portanto, não é invejoso. O amor não se ufana. Quem tem o amor divino não faz nascer, melhor dizendo, não trata com leviandade, não permite buscar egoisticamente o eu, a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela, pela satisfação. Quem tem o amor divino não se ensoberbece, ou seja, não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Quem tem o amor divino não se porta com indecência, ou seja, aceita o contraditório de suas, melhor dizendo, não se conduz inconveniente. Ao contrário, quem tem o amor divino segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. Quem tem o amor divino não se exaspera, ou seja, aceita o contraditório de suas ideias, sem irritação, não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes. Não, não faz isso. Pode até se irritar, porém não manifesta sua irritação através do pecado. Porque a Bíblia permite a gente se irritar. Ela diz que nós devemos ser mansos, mas ela também permite que a gente se irrite,
mas que não manifestam essa irritação através de atos, de forma a pecar. O amor também, ágape, o amor de Deus, que deve estar em nós pela ação do Espírito Santo, não suspeita o mal, ou seja, quem tem o amor divino não se ressente do mal, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. Quem tem o amor divino não folga com a injustiça, ou seja, não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. Quem tem o amor divino folga com a verdade. Quem tem o amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove a mentira ou o engano. Então, aí estão pelo menos 10 características deste amor divino que deve estar em nós, através do Espírito Santo. E como eu falei, o amor ele é objetivo, porque ele tem características objetivas. E se eu quero, então, compreender se esse amor de Deus está em mim, basta, então, eu fazer aqui um teste. E eu conclamo que você faça esse teste, que eu vou agora simular aqui, fazendo perguntas a mim mesmo e respondendo a mim mesmo. E se eu não tenho essa característica, tenho que pedir ao Espírito Santo para que desenvolva em mim essa característica, para que ele haja na minha pessoa, para que, por exemplo, aqui neste texto que eu li, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 7, então eu vou fazer uma pergunta e dizer, no lugar da palavra amor, colocar o meu nome. Então, por exemplo, o professor Lucas é paciente? Tenho que responder a mim mesmo. E se não for, tenho que buscar no Espírito Santo esta paciência. O professor Lucas é benigno? Se não for, tenho que buscar no Espírito Santo para ser benigno. O professor Lucas não é invejoso? Se eu for invejoso, tenho que buscar o Espírito Santo para não ser invejoso. E assim vai. Você faz essas 10 perguntas e aí você tem uma forma de indicadores de medir se esse amor de Deus em você está em toda completude. E se não está, temos que buscar o Espírito Santo para que estas características estejam em nós. O amor ele tem 3 dimensões. Uma dimensão vertical, que é o seu amor em relação a Deus, uma dimensão horizontal, que é o seu amor em relação ao próximo, e um amor de profundidade, que é o amor em relação a você mesmo. Então, essas 3 dimensões elas devem ficar equilibradas. Porque quando há um desequilíbrio de uma dessas dimensões, então há uma influência na outra. Então, se eu não tenho um amor com Deus, como eu vou ter amor com o próximo? Ou amor comigo mesmo? Se eu não tenho amor com o próximo, como é que eu vou amar a Deus? Inclusive, a Bíblia diz: como é que você diz que ama o próximo a quem você vê? E diz também que ama a Deus e você não vê Deus. Então, o amor ele tem que estar nessas 3 dimensões bem equilibradas, né? Se você não ama o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus? Aquele que você não vê. Então tem que ter um equilíbrio dessa dimensão vertical, dessa dimensão horizontal e dessa dimensão de profundidade. Porque quando eu não amo a mim mesmo, eu também não vou ter a capacidade de ter o amor a Deus e o amor ao próximo. E quando eu digo amar a si mesmo, não é ser amante de si mesmo, porque aí se torna egoísmo. Né? É amar o que você é, seu ser, sua forma, que você vive e é. A forma que você vive para Deus. A forma que você se relaciona com as pessoas. Amar a sua pessoa em tudo. Então o amor é uma virtude indispensável para sermos verdadeiros cristãos. E é na base do amor que a nossa fé cristã é autenticada.
seguindo as nossas boas obras. Inclusive, nesta primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no último versículo, versículo 13, ele diz que o amor é muito mais importante do que a fé e do que a própria esperança. Por quê? Porque o amor é ele que vai ficar. Quando diz assim no versículo 3, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Porque o amor, ele transcende tanto o sentido, vamos dizer assim, natural que nós vivemos aqui na Terra e lá no céu. Lá no céu não vai ser preciso a gente ter fé, porque nós estaremos face a face com o nosso Deus. Hoje precisamos da fé, mas no céu não precisaremos da fé, precisaremos do amor, que essa característica ela é permanente, essa virtude é permanente. Tá? E a esperança aqui se consolida como a volta de Cristo. Cristo vai voltar, pegar a sua igreja, levar para o céu. Então, destas três, a fé, a esperança e o amor, o maior destes é o amor. É muito importante essa virtude que nós devemos buscar no Espírito Santo. O amor, ele é um caráter de um ser humano. Ou seja, ele está presente no ser humano, quer queira, quer não. E esta obra do amor em si é do Espírito Santo. E a Bíblia, ela registra que o maior referencial do amor foi Cristo. Tá? Então, por isso nós devemos permanecer e viver no amor de Cristo. Nós temos que viver em Cristo exercitando o amor incondicional para que ele esteja em nós. E nós devemos possuir esta virtude, porque, como já mencionei, ela continuará a ser exercida no céu. Vamos falar um pouco aqui sobre a misericórdia divina e do sentido do perdão, tá? E nesse sentido, o significado da misericórdia divina, ela perpassa pelo conceito de perdão imerecido. Ou seja, Deus nos concede o perdão de nossos pecados sem que tenhamos méritos para tal graça, ou seja, favor imerecido. Tudo isso por causa do infinito amor de Deus. Então, uma definição assim bem rápida do que é o perdão divino, nós podemos definir o perdão divino como uma atitude de infinito amor e misericórdia de Deus, que esquece e nem leva em conta a transgressão humana aos preceitos da lei divina e da vontade de Deus. Isto se verdadeiramente o pecador se arrepende dos seus pecados, crê no Evangelho de Cristo e se converte com mudança de vida para a sua própria salvação e vida eterna, ficando assim o pecador livre da morte espiritual e condenação eterna advinda do pecado. Algumas características do perdão divino é que é uma prerrogativa somente do Senhor. Vamos dizer assim, perdoar pecados para salvação e vida eterna. Perdoar pecados para salvação e vida eterna. É exclusiva prerrogativa do Senhor. E só o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz e então nos contemplou com, com essa com essa com essa dádiva, com esse presente, né, da salvação e da vida eterna. Esse perdão divino ele também é gratuito, assim como a salvação e a vida eterna. Ou seja, esse perdão dos pecados está vinculado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele também ele é recebido, o perdão dos pecados é recebido, outra característica, é recebido por uma verdadeira conversão. Quando nos convertemos ao Senhor, então já recebemos esse perdão através da cruz, da crença em Jesus como Salvador e Senhor. E ele é imutável e substituível. Ninguém pode mudar o que Cristo fez. Ninguém pode substituir o que Cristo fez na cruz, nos salvando,
perdoando os nossos pecados. Ele também é um ato de amor, como já mencionamos anteriormente. Tá? O Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que ele fosse crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Nós temos também aqui uma definição básica do que é o perdão humano, e o perdão humano é uma atitude de amor ao próximo, que é contrária à vontade da natureza do ser humano. Tá? A natureza humana não permite a liberação de perdão. Então, o homem em relação a outra, ou uma pessoa em relação a outra, esquece da ofensa que lhe foi causada, e nesse caso, esse esquecimento ele é comprovado pela liberação do perdão. E essa ação só pode ser exercida com, vamos dizer assim, com a presença do Espírito Santo no ser humano. Porque a natureza humana ela não permite de forma nenhuma a liberação de perdão. O perdão ele tem basicamente três características muito importantes. O perdão humano que nós estamos falando agora. Ele reconcilia as pessoas, ele é a fonte desse perdão, como eu já falei, é o Espírito Santo agindo em nós e sua prática nos habilita ao perdão divino. Porque como é que eu quero receber o perdão de Deus se eu não tenho a capacidade de perdoar? Né? Então, isso é contraditório. Tá? Então, a prática do perdão, a liberação do perdão, nos habilita também a sermos perdoados pelo Senhor, porque afinal de contas, nós somos pecadores, tá? Bom, o que o perdão não é? Aqui há algumas passagens bíblicas que eu vou mencionar rapidamente, dizendo que o perdão ele não é um ato de humilhação, mas de exaltação de quem perdoa. Um exemplo prático na Bíblia foi de José, né, que foi vendido, lançado num poço, vendido pelos irmãos, e quando ele se reencontrou no Egito com seus irmãos, ele ainda com o coração amargurado, mas sobre a ação do Espírito Santo na pessoa dele, ele perdoou os seus irmãos. Então não é um ato de humilhação, tá? O perdão também, ele não é um ato de injustiça ou de impunidade, mas um ato de justiça, como por exemplo o ladrão Dimas, que reconhece Cristo como seu Salvador e recebe então o perdão dos pecados como um ato de justiça. Já o outro ladrão não. Por quê? Porque ele não, vamos dizer assim, reconheceu, né, o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias. O perdão ele não é um ato de fraqueza, como muitos pensam, mas de fortaleza espiritual. Porque o ato de perdoar é muito forte. É muito forte. Um caso específico da Bíblia é de Estevão, que é apedrejado pelos seus algozes à beira da morte física. Ele viu o céu se abrir, olhou, viu Jesus em pé, esperando Estevão ir para a glória. E ele diz então: não imputes esses pecados a estas pessoas. Esta foi uma demonstração de amor e de perdão, que não é possível somente ser liberado pela natureza humana. E por fim, nós temos aqui que o perdão não é uma inferioridade, mas uma igualdade. No caso da mulher adúltera, que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aquela mulher foi perdoada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que não tinha como condená-la por causa do seu amor. E quem é que poderia condenar? Então, o perdão, ele não é um ato de inferioridade, mas é um ato de igualdade. O perdão também não é um ato de ignorância, mas de sabedoria espiritual. E o maior referencial disso, Jesus. Tá?
Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o perdão divino para toda a humanidade. Então, se você reconhece que é pecador, que precisa de Deus, então você entrega a sua vida a Jesus. Reconhece como Salvador e Senhor. Uma reflexão diz o seguinte: um pregador certa vez disse: o ato de não perdoar ao próximo, guardando rancor e ódio, é como beber continuadamente um veneno, esperando que o nosso ofensor morra do efeito do veneno que tomamos. Esta atitude de não perdoar nos mata física e espiritualmente. Então nós não podemos ter aquele rancor, alimentação daquela amargura no nosso coração com relação a outrem, porque é como se nós estivéssemos bebendo um veneno que vai nos matar, mata a nossa alma e nos afasta de Deus. Então, busquemos o Espírito Santo para que estas virtudes sejam desenvolvidas no nosso ser, para que venhamos a liberar perdão, liberar o amor. Concluindo, o maior fundamento para a configuração de relacionamentos saudáveis é o amor, com abrangência plena nas dimensões vertical, amor a Deus, horizontal, amor ao próximo e de profundidade, amor a si mesmo. Isso de forma perfeita e não fingida. Lembrando que o amor de Deus deve ser exercido em supremacia a todas as coisas. Agora, o perdão sempre será uma salvaguarda e proteção para a continuidade de belos e saudáveis relacionamentos, sendo que, ao aprendermos os ensinamentos de Cristo, certamente aprenderemos a perdoar, perdoar, perdoar e também pedir perdão. Shalom, Adonai. No próximo programa Escola Bíblica no seu lar, ou seja, na próxima lição, nós vamos estudar a lição 6, que tem como título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.